Uma ruiva doida chamada Nadia morre no dia ali da sua festa de 36 anos e acaba ficando presa em um loop temporal repleto de mortes e com uma música do capeta tocando toda vez que ela volta à vida no ponto inicial do loop, e ela mesma diz que a música é do capeta. Cruz credo, que música do capeta! E eu até que concordo com ela, porque depois da primeira temporada a música ficou na minha cabeça e eu ficava, pelo amor de Deus, música, sai daí! E diferente da primeira temporada, que era focada num loop temporal, a segunda temporada tem viagem no tempo, onde a Nadia volta no passado no corpo da mãe dela. Vamos falar nesse vídeo de hoje sobre a segunda temporada de Boneca Russa. Primeiro, aqui no começo do vídeo eu quero falar sem spoilers sobre a segunda temporada, recapitular um pouquinho da primeira pra quem não lembra, mas assim, você não precisa lembrar da primeira pra assistir a segunda, eles conseguem ali às vezes te dar alguns insights, mas eu vou fazer isso no vídeo. E da metade pro final aqui do vídeo eu quero falar sobre a segunda temporada com spoilers e explicar um pouco ali do final dela e de todo o conceito de volta no tempo, do loop temporal da primeira temporada. Vai ser um vídeo completaço. Pode até ficar longo, mas vai valer a pena. Então, antes de começar o vídeo, deixa o likezinho, porque isso me ajuda muito. Por favor, já começa deixando o like. Também vai lá embaixo se inscrever no canal, que é muito importante para você receber próximos vídeos. E claro, comenta lá embaixo a sua opinião sobre essa segunda temporada de Boneca Russa. E qual que você gostou mais, da primeira ou dessa segunda? Coloca lá embaixo que eu quero muito saber. Quem me conhece sabe que eu adoro esse estilo aí de narrativa com loops temporais, viagem no tempo. Eu até tenho um vídeo falando aí de filmes nesse estilo, então se você ainda não assistiu esse vídeo, depois dá uma passadinha lá, porque eu recomendei os meus filmes favoritos. Mas eu tô dizendo isso pra vocês porque Boneca Russa foi um prato cheio pra mim. Quando eu vi a primeira temporada lá em 2019, eu fiquei maravilhado, porque a Natasha Lyonne, além de interpretar perfeitamente a Nadia, ela ainda consegue fazer com que o roteiro da série seja muito perspicaz e ácido. Então ela arrasa tanto na frente das câmeras quanto atrás das câmeras. E a única coisa que me incomoda na Nadia é que ela fuma muito cigarro. Eu acho que ela fuma mais cigarro do que o Shelby de Peaky Blinders. Eu fiquei contando lá o cigarrinho dela, e quando eu assisti essa última temporada de Peaky Blinders, eu vou ver o cigarro dele pra ver se ele tá fumando mais ou ela tá fumando mais. Mas então, voltando ao assunto central, a primeira temporada de Boneca Russa termina lá em 2019, com uma cena super gostosinha da Nadia e do Alan, que ela salvou ali de se suicidar, ficando juntos na mesma linha temporal. E parecia até que eles teriam ali um relacionamento afetivo, né? Mas essa relação amorosa deles não aconteceu, porque logo no começo dessa segunda temporada, a gente vê que os dois seguiram caminhos diferentes, mas ao mesmo tempo eles ainda continuam amigos. Mas se vocês notarem, logo no primeiro episódio da segunda temporada, o Alan tá ali numa busca interminável por uma namorada, e ele nunca consegue achar a garota perfeita que ele tanto quer, porque ele é muito metódico e nunca tá satisfeito com alguém. Então ele sempre procura atingir um ideal que ele criou na cabeça dele, e isso atrapalha muito as relações amorosas que ele tem. Entretanto, essa segunda temporada nunca foca tanto no Alan, e ele às vezes fica muito deslocado da trama central, e isso, na minha perspectiva, foi um ponto negativo, porque eu gostava muito dele na primeira, e eu esperava que ele tivesse um enredo conectado com o da Nadia, assim como foi na anterior, mas isso não acontece muito, e só no final que eles dão ali um jeito de conectar esses dois, mas antes disso eles seguem jornadas diferentes. E falando em jornadas diferentes, a Nadia ganha seu enredo pra brilhar. Ela realmente é o grande destaque da segunda temporada, como a gente já esperava que fosse. E esse novo ano da série já se inicia com a madrinha da Nadia, a Ruth, sofrendo um acidente e sendo hospitalizada. E pra completar a doideira que inicia tudo que a gente vai ver durante a temporada, a Nadia entra em um trem que a leva ali meio que pros anos 90 no corpo da mãe dela. E esse trem é uma espécie de máquina do tempo que, sinceramente, é difícil de explicar, mas eu vou tentar fazer isso na parte com spoilers. E se a Nadia já era comicamente dramática no próprio corpo dela, ela fica ainda mais insana, maluca, dramática e cômica no corpo da Nora, que é a mãe dela. E ela também fica um pouco burra quando ela entra no corpo da Nora. Tem algumas coisas que ela faz, tem uma cena que ela deixa a maleta em cima ali do banco do trem, que eu falo, ô mulher, você mora em Nova York faz muito tempo, você não sabe que não pode fazer isso? Eu notei que essa segunda temporada segue um caminho bem distinto em relação à primeira, então a gente vê uma forma de narrativa um pouco diferente. O tom da comédia, o tom do drama ainda continua o mesmo, mas essa nova temporada não é tão deliciosa pra se maratonar
quanto pelo menos foi a primeira, que eu reassisti em um único dia e foi um prato cheio. Já a segunda eu assisti metade e continuei no outro dia assistindo metade, porque os episódios iniciais ali não foram tão bons quanto eu imaginava. Mas não que tenham sido ruins. E essa nova temporada da série continua a focar no egoísmo da Nadia e na busca dela pelo tesouro antigo da família que ela sente que é dela por direito. Mas quanto mais ela procura por esse tesouro, mais ela bagunça o passado só pra tentar consertar o futuro. Então esse egoísmo dela ainda atrapalha muito algumas decisões que ela tem que tomar. E essas bagunças que ela começa a fazer, fazem ali nós espectadores vermos que ela às vezes esquece das pessoas que amam ela, que já estão aqui no presente, pra tentar consertar o passado dela e fazer ali com que a família dela se torne o alicerce que ela tanto queria. E tudo isso que acontece acaba causando um conflito interno gigantesco dentro dessa personagem. Então ela começa a se questionar sobre as coisas que ela faz, sobre as ações que ela tem, e também a gente acaba notando que a série aborda muito o tema família e legado. Essa temporada é sobre isso. Só pra concluir essa parte sem spoilers, eu sinto que essa segunda temporada foi divertida, ela foi bem escrita, bem atuada, bem dirigida. Nada disso aí eu posso reclamar. Gostei de como eles conectaram a primeira temporada com essa segunda, amarraram algumas pontas soltas no final da segunda temporada, então foi gratificante. Mas ainda assim, eu gostei muito mais da primeira, que tinha loops temporais e, sei lá, eu gostava da repetição, das formas de morrer diferentes. Isso era um atrativo grande pra mim, mas essa segunda ainda conseguiu ser divertida. E a partir desse ponto do vídeo eu quero falar sobre a segunda temporada com spoilers, então se você ainda não assistiu, já fica avisado que teremos muitos spoilers. E se você vai sair do vídeo pra assistir, já deixa o likezinho que ajuda, não esquece de se inscrever no canal no botão vermelho que é muito importante, e claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir a série. E se você já assistiu a série, fica comigo para conversarmos. Então tá, essa segunda temporada começou bem densa, mas os 2 últimos episódios foram insanos. E não teve um segundo sequer pra gente respirar, porque eu só ficava perplexo em saber que os roteiristas conectaram perfeitamente bem a primeira temporada com o final dessa segunda. E mesmo que nada no final dessa temporada seja bem explicado, como por exemplo, por que os trens eram meio que máquinas do tempo? Por que só a Nadia e o Alan conseguiam voltar no tempo? Por que eles eram os felizardos que nesse exato momento da segunda temporada conseguiram fazer essas tais viagens? Por que eles não voltaram antes? Ou se eles não eram felizardos, por que eles tinham o azar de ficar voltando no tempo pra bagunçar tudo? Muitas perguntas ficaram aí no ar nesse final de temporada, mas pelo menos eu olhei pelo lado positivo e pensei que esse final aí foi muito esclarecedor para os acontecimentos da primeira temporada, porque a gente conseguiu entender um pouco melhor o porquê os loops começaram a acontecer. No episódio 6, a gente viu ali a Nadia e o Alan ficando presos no meio de toda essa loucura ali por conta das decisões estúpidas que a Nadia fez no passado, e a maior estupidez dela foi trazer a Nadia bebê para 2022 junto com ela. E isso indiretamente foi o causador para ela ficar presa no loop temporal da temporada anterior. E mesmo que isso não seja uma explicação oficial para esses tais acontecimentos, na minha cabeça isso faz muito sentido. Faz sentido na cabeça de vocês também? Coloca nos comentários que eu quero saber. Daí vocês me perguntam, mas Matheus, o porquê você acha que isso tá conectado com os loops temporais? E eu respondo pra vocês que ainda nesse 6º episódio da segunda temporada, a Nadia ficou presa naquele limbo onde todos os loops se colidiram e ela encontrou vários corpos dela e do Alan, provando aí que ela mesma fez esses loops temporais acontecerem na temporada anterior, e ela mesma fez ela ser presa nesses tais loops. Esse final da segunda temporada só provou que a vida da Nadia é um paradoxo tremendamente complexo. E tudo, na minha perspectiva, se iniciou quando ela roubou o bebê em 2022. Indiretamente, esse roubo se conectou com o ano que ela conheceu o Alan, que foi lá em 2019, onde várias mortes começaram a acontecer. E o tempo começou a tentar se consertar a partir de 2019, onde realmente foi o ponto de partida para tudo acontecer. Mas quanto mais o tempo tentava se consertar, mais ele criava o paradoxo da vida da Nadia. E esse paradoxo só fez a gente confirmar que a busca do ouro dela durante toda essa segunda temporada foi em vão, já que tudo ficou como deveria ficar. Então ela mesma escreveu a história dela do presente enquanto ela estava no passado. Eu acho que deu para entender o meu ponto de vista, né? É bem complicado explicar coisas que envolvem tempo, porque o tempo é muito relativo e ele não é mensurável. A gente não consegue contar o tempo como a gente contaria na vida real, né? Porque tempo, quando envolve loop, quando envolve viagem no tempo, é complicado. Barry Allen tá aí pra provar que a gente não deve mexer no tempo porque só dá merda. E a Nadia
também tá aí pra provar isso, né? E ainda por essa segunda temporada, eu acabei notando que a Nadia tá meio que presa num espiral de problemas temporais que ela mesma causou. E esses tais problemas afetaram ela ao longo do tempo, fazendo assim ela voltar para aquela festa logo no final dessa segunda temporada, que tem aquela música grudenta que fica na cabeça, como a Nadia diz, a música do capeta. E quando ela disse isso da música do capeta, sabe o que eu cogitei? Que ela tá num purgatório pessoal dela, igual a gente viu na série Lucifer, onde tinha vários purgatórios e você tinha que viver ali a pior coisa da sua vida, e a pior coisa da vida dela foi a família dela. Então, será que ela tá no purgatório? Nunca saberemos. Mas até que faz sentido essa minha teoria, sabe por quê? Porque o Alan ia se suicidar lá em 2019. E a gente sabe que quem se suicida vai pro inferno direto, né? Então, muito provavelmente, ele e a Nadia morreram no mesmo dia e no mesmo momento. Eles acabaram ficando num vácuo juntos, criando, assim, essa conexão entre os dois que colocou eles do mesmo lugar, na mesma hora e vivendo os mesmos loops temporais. Isso cogitando que eles estão no inferno, né? Não que isso seja uma verdade absoluta. Mas eu acho que a cara do Lucifer ficar brincando com duas almas assim lá no inferno. Enfim, né? É difícil explicar toda a complexidade envolvendo essa tal trama sobrenatural da série. Mas a real coisa trabalhada aqui em Boneca Russa não é nem em si toda essa doideira, né? Que envolve viagens no tempo e loops temporais. É, no caso, a complexidade da Nadia e também a gente vê ali toda a relação que ela tem com as pessoas à volta dela. E essa segunda temporada dá um passo à frente para uma evolução dessa personagem. Então nós vemos que ela tá tentando se tornar uma versão melhor de si mesma. E para isso ela acaba confrontando as diferentes versões temporais da avó controladora, da mãe esquizofrênica paranoica e também da madrinha dela amorosa. E ver a Nadia no corpo da Nora foi até que divertido, maluco e bem interessante. Mas aquela caça ao ouro que ela fez aí durante a maior parte dos episódios não foi nada instigante e na verdade às vezes se tornava um pouco cansativo. Eu entendo as motivações dela pra procurar esse tal aí ouro, né? Mas não sei se prendeu tanto vocês quanto deveria. Eu pelo menos não curti tanto esse enredo e gostava mais dela desenvolvendo as relações com a família. Porém, querendo ou não, esse enredo foi muito importante pra ela aprender lições valiosas e pra ela se tornar essa tal versão melhor de si mesma. Ela começou a notar que ela tem que aproveitar a vida que ela já tem e dar valor pras pessoas leais que estão ao lado dela, e também ela precisa ter amor próprio, precisa ter confiança, mas no fundo ela ainda tinha as amarguras do passado dela que assombravam ela hoje em dia. E acima de tudo isso, a Nadia percebeu que ela precisava dar o amor e a atenção pra Ruth, a madrinha dela que cuidou dela quase que a vida toda. Essa volta no tempo que a Nadia fez foi ali muito importante pra ela ver o quão boa a Ruth foi pra Nora e o quão leal ela continuou sendo pra Nadia. A Annie Murphy foi perfeita interpretando a versão mais jovem da Ruth e eu fiquei super chateado que ela foi subutilizada aqui, mas assim, ela entregou o que ela precisava entregar quando ela aparecia, então dava até um quentinho no coração quando eu via ela aparecendo assim, porque eu lembrava de Schitt's Creek. Gente, eu adoro essa atriz. Enquanto a versão da Elizabeth Ashley da Ruth foi uma versão mais presente, ela é mais bem utilizada aqui durante essa temporada, e a gente tem cenas super agradáveis e divertidas, e eu adorei ver as diversas Ruths na cena do hospital, gostei de ver as cenas da escada ali com as Ruths subindo, então essa personagem foi muito relevante para todo o arco de redenção da Nadia. E não só a Ruth faz parte dessa família da Nadia, como também a gente vê que as melhores amigas dela também fazem parte, e o destaque que eu vou dar aqui é pra Maxine, que sempre tá do lado da Nadia nos momentos mais difíceis. Uma ligação só já faz a Maxine aparecer. E por último, mas não menos importante, temos o Alan, o cara que ela conheceu nos loops temporais, que acabou se tornando um amigo dela durante esses 2 anos que eles se conhecem. Então todas essas pessoas aí à volta da Nadia sempre estavam lá pra dar apoio pra ela, e ela não tava ligando pra eles. Mas aí ela acaba notando que essa família dela, que não é de sangue, é muito mais preciosa do que a de sangue. Então ela precisava de todo esse colapso temporal pra notar isso. É uma coisa que ela já deveria ter notado há um tempo, mas às vezes a gente tem a coisa ali na nossa frente e a gente não dá tanto valor. A gente tem que perder alguma coisa pra gente começar a dar esse valor. E foi o que aconteceu aqui nesse final de temporada. Principalmente depois da morte da Ruth, né, que deixa a Nadia bem pra baixo, mas ela só precisou perder pra ela perceber o quão importante era a Ruth. E em contraponto a esse enredo da Nadia, a gente tem um enredo do Alan também sendo trabalhado, né, ele entrou numa jornada totalmente distinta, e ele tentou salvar aquele peguete, o Lenny, né, durante essa jornada dele. Só que assim, mesmo que essa trama tenha sido muito focada nos medos e nas inseguranças do Alan, eu ainda acho que foi uma trama muito descartável, uma trama muito deixada de lado, e uma trama que a gente não se envolveu tanto. Tinha momentos
momentos que eu achava umas coisas tão boba, tão anticlimática nesse enredo dele, mas assim, foi até divertido alguns momentos, eu dava uma risada ali quando ele tava de vó, então, sei lá, eu achei legal, às vezes não, foi uma mistura. E depois de todo esse momento introspectivo desses dois personagens, eles caem dentro de um vazio, e a gente vê o Alan tendo uma resolução dos seus problemas com uma conversa com a avó dele, e essa conversa era o que ele precisava pra parar de ter medo de amar, então foi uma evolução aí pra esse personagem, enquanto a Nadia conversa com a mãe doida dela, e tem ali um momento pra olhar pra todas as mulheres importantes da vida dela, incluindo ela, e perceber que a Nora fez parte de quem ela é, e ela não pode mudar isso mesmo que ela queira. A Nora é uma parte importante de quem é a Nadia hoje em dia, e tristemente ela tem que aceitar esse peso do passado e carregar esse fardo com ela. E depois disso, a Nadia e o Alan voltam pra realidade em 2022. A Nadia então acaba indo pro velório da Ruth, e ela até nota que perdeu a oportunidade de passar os últimos dias com a madrinha dela, mas pelo menos nesse final ela acabou notando que ela tem pessoas muito valiosas que amam ela lá em 2022, e a temporada acaba então onde tudo começou, né? Com a Nadia dentro do banheiro, olhando pra si mesma na frente do espelho. Mas diferente da primeira temporada, que ela tava com a cara toda fechada, agora ela tá com a cara sorrindo, com a cara limpa, com uma sensação de dever cumprido, porque ela aprendeu a lição que ela precisava aprender, e agora ela só tem que evoluir e continuar a melhorar. E claro, né, ela também percebeu que ela não pode tentar reescrever o passado pra alterar o futuro, ela tem que escrever o presente pra assim fazer um futuro melhor pra ela. Esse final, pelo menos pra mim, soou muito como o final da série, não julgaria se finalizasse aqui, teve um final agradável, não foi o final que eu esperava, mas foi um final gostosinho de ser assistido, e se tiver uma terceira temporada, eu espero que explique o conceito desse trem mágico, que eu quero respostas, mas se não tiver também tá tudo bem. E era isso que eu tinha pra falar sobre Boneca Russa, espero que vocês tenham gostado desse longo vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e comenta lá embaixo as suas teorias, a sua opinião sobre essa segunda temporada, o que você entendeu sobre ela, qual a mensagem que ela passou pra você. E me respondam também nos comentários com a hashtag futuro, se você acha que você tem que escrever o seu futuro a partir do presente, ou passado, se você voltaria pro passado pra tentar consertar algum erro, alguma coisa do passado. Coloca lá que eu quero saber. Grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!